Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade nas gravações sobre a origem do Espiritismo. E nós vimos na gravação do vídeo 1 sobre o período do Espiritismo na Antiguidade, antes de Allan Kardec. Depois, no vídeo 2, no período do professor Rivail e até o desencarne de Allan Kardec. E no vídeo 3, o período após Allan Kardec e alguns motivos que fizeram a transferência do Espiritismo para o Brasil, tanto pelo lado material como pelo lado espiritual. Essa transferência, eu acredito que ela terminou na Segunda Guerra Mundial com Silvino Canuto de Abreu. Então, nós vemos aqui na biografia dele que ele se formou em farmácia, depois em direito e, por fim, em medicina. Ele, evidente, foi espírita. Aqui diz aqui, ele conheceu, o Dr. Bezerra de Menezes, mas ele diz aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs invadiram a França, tornou-se depositário de alguns documentos históricos que estavam em poder da sociedade que dirigia os destinos do espiritismo naquele país. Ou seja, então, na Segunda Guerra Mundial, logo no início ainda, por volta de 1940, Canuto de Abreu ele estava na Europa, ele estava na França, em Paris, e por uma série de circunstâncias ele acabou pegando muitos documentos e trouxe para o Brasil. Mas é evidente que ele não foi o início dessa transferência o início do movimento espírita no Brasil. Mas, apenas por curiosidade, em 1957, o Canuto de Abreu ele traduziu para o português o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. Não a primeira tradução para o português, a tradução do primeiro exemplar, por questão histórica. Aquele exemplar que foi lançado em 1857, em 18 de abril, e que tinha 501 perguntas. Então, nessa tradução de Canuto de Abreu, nós vemos aqui a pergunta 501, que foi a última, e aí depois já o fim, tanto no original em francês como na tradução dele em português. Bem, os primeiros relatos sobre o espiritismo no Brasil nós encontramos entre 1853 e 1854, ou seja, antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Então nós temos aqui na internet: surgiram no Brasil notícias sobre os fenômenos das mesas girantes que ocorriam principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa, publicadas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, do Diário de Pernambuco, de Recife, em O Cearense de Fortaleza. E aí fala aqui: primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Pariense de Estudos Espíritas, fundado em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec. Bom, então o primeiro centro espírita, é evidente, foi em Paris. Existe uma polêmica sobre a questão do uso dessa palavra centro espírita, porque tem algumas pessoas que entendem que essa palavra não está na doutrina espírita, que então poderia ser sociedade espírita ou casa de oração,
e os mais variados nomes. Todavia, essa palavra centro espírita, ela está na origem de tudo, lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos. Tem uma parte no Livro dos Espíritos, lá na introdução, que fala sobre como distinguir um espírito pouco evoluído de um espírito superior. E quando se diz espírito superior, isso não tem nada de preconceito, não. Isso é realidade. Isso não é questão de racismo contra espírito inferior, não. É uma realidade. Racismo seria se um espírito superior, um espírito evoluído, tratasse mal ou desdenhasse de um espírito que está em início de jornada evolutiva, que não é o caso na doutrina espírita. Nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem respeito pelo próximo, principalmente por aqueles que estão iniciando, e mais simples ele é. Essa é uma característica dos espíritos evoluídos. Bom, diz aqui, espíritos superiores, né, como distinguir. Então, aí fala uma série de orientações aqui sobre isso lá na introdução do Livro dos Espíritos. Aí diz aqui, em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, e aí prossegue aqui na próxima página, não ocorre senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamento para o bem. Então, portanto, aqui, lá na origem de tudo, na introdução do Livro dos Espíritos, estava escrito lá, centros sérios. E foi por isso que essa palavra foi amplamente utilizada para definir os locais onde os espíritas passaram a se reunir, ou seja, centro espírita. Mas voltando à internet, aí diz lá, primeiro centro espírita do Brasil, grupo familiar de espiritismo, instalado em 17 de setembro de 1865 às 30 horas, é evidente que não foi isso, deve ser 20 horas, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, na cidade de Salvador, na Bahia. Bom, o que me interessa nesse artigo aqui não é apenas por ser o primeiro centro espírita, mas pela história de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Diz aqui, em 1866, publica o opúsculo O Espiritismo, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, ou seja, 9 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, contendo páginas extraídas e traduzidas de O Livro dos Espíritos. Diante dos ataques expressos em pastoral arcebispo da Bahia, Luiz Olímpio escreve a carta aberta em defesa do Espiritismo, em que, conforme consta da obra Espiritismo Básico de Pedro Franco Barbosa, ele afirma: o Espiritismo tem de passar por provas ruins, e nele Deus reconhecerá sua coragem, sua firmeza e sua perseverança. Os que se ausentam por um simples temor ou por uma decepção assemelham-se a soldados que somente são corajosos em tempo de paz, mas que ao primeiro tiro abandonam as armas. Diz aqui, Luiz Olímpio Teles de Menezes foi professor primário, funcionário da Assembleia Legislativa e da Biblioteca Pública da Bahia. Falava inglês, o francês, o castelhano e o latim. Escreveu nos seguintes periódicos: Diário da Bahia, Jornal da Bahia, A Época Literária, e publicou o romance Os Dois Rivais. Primeiro jornal espírita do Brasil. O Eco de Além Túmulo
publicado em julho de 1869 em Salvador, com o esforço de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Contava com 56 páginas e chegou a circular até no exterior, Londres, Madrid, Nova York e Paris. Aparecem referências ao Eco de Além-Túmulo na Revista Espírita, edição de outubro de 1869. Bom, depois já parte para a questão no Brasil. E na época a capital era o Rio de Janeiro. E diz assim: Primeiro Centro Espírita do Rio de Janeiro, Sociedade de Estudos Espíriticos Grupo Confúcio, fundada em 2 de agosto de 1873. Faziam parte dela elementos da alta sociedade da corte, capital do império, entre eles Joaquim Carlos Travassos e Bittencourt Sampaio. O grupo se extinguiu em 1879. Segundo o Periódico Espírita do Brasil, Revista Espírita, lançado em 10 de janeiro de 1875 pelo Grupo Confúcio, o segundo, redigida e dirigida por Antônio da Silva Neto. Neste ano de 1875, vão aparecendo as traduções para o português das obras de Allan Kardec, feitas por Joaquim Carlos Travassos, com o pseudônimo de Fortúnio, editado pelo Grupo Confúcio. Ainda neste ano, o tradutor oferece a Bezerra de Menezes um exemplar de O Livro dos Espíritos. Então, veja que esse Joaquim Carlos Travassos, ele foi quem primeiro fez a tradução para a língua portuguesa. E ele ofereceu um exemplar por Bezerra de Menezes. E diz aqui: em 23 de março de 1876 é fundada no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, da qual participaram Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião. Mais tarde, a entidade passou a se denominar Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. A data de 28 de agosto de 1881 registra a perseguição oficial ao espiritismo. Nos periódicos O Cruzeiro e Jornal do Comércio do Rio de Janeiro foi anunciada a ordem policial proibindo o fundamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e dos centros filiados. Em 6 de setembro de 1881, uma comissão de espíritas é recebida pelo imperador Dom Pedro II, que promete não haver mais perseguições aos espíritas. Porém, elas continuaram a ocorrer. Em 21 de setembro do mesmo ano, a comissão retorna ao imperador, que volta a afirmar sua intenção de não permitir perseguição aos espíritas. Em 21 de janeiro de 1883, Augusto Elias da Silva, fotógrafo português radicado no Brasil, publica O Reformador, com seus próprios recursos e cuja direção intelectual fica a cargo do Major Francisco Raimundo Everton Quadros. Também neste ano, Augusto Elias da Silva promove Encontro Fraternal dos Espíritas, em virtude da divergência entre os integrantes das instituições espíritas da ocasião, Grupo dos Humildes, Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, Centro da União Espírita do Brasil e Grupo Espírita Fraternidade, situados no Rio de Janeiro. É que, desde aquela época, na verdade, desde o surgimento do Livro dos Espíritos, sempre houve essa questão de o espiritismo é ou não é uma religião. Então tem pessoas, até hoje em dia, que preferem seguir o lado científico, o lado filosófico. E tem pessoas que adotam o espiritismo como uma religião.
Então é evidente que surgem centros espíritas com esse perfil religioso e surgem grupos espíritas só para estudo. E prossegue aqui. Em 2 de janeiro de 1884, é instalada na Rua do Carioca, número 120, Sobrado, Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira, sendo seu primeiro presidente o Major Everton Quadros, anteriormente já citado. Em 15 de julho de 1886, Bezerra de Menezes, diante de mais de 1.500 pessoas no Salão da Guarda Velha, na rua de igual nome, hoje Avenida 3 de Maio, faz sua profissão de fé espírita. Em 1889, Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira em substituição a Everton Quadros. Bezerra instituiu o estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos, em reuniões públicas realizadas no Salão da Federação. Bem, nós vimos referência na página da internet anterior que quem primeiro fez a tradução para a língua portuguesa para o Brasil do Livro dos Espíritos e das demais obras básicas do Espiritismo foi Joaquim Carlos Travassos. Ele era médico e político. Então, aí, um político ou estadista é quem se ocupa, tá, segundo Platão, pá. Então diz aqui que ele era filho de portugueses, né? Estudou medicina, diz aqui, como integrante da elite educada no país, leu os livros básicos da codificação no próprio idioma de origem, o francês. Mais abaixo diz assim: formou-se desse modo uma associação para o estudo dos mesmos, a Sociedade de Estudos Espíriticos, Grupo Confúcio, fundado em 2 de agosto de 1873, considerado o primeiro centro espírita na então capital do Império, no qual o Dr. Joaquim Carlos Travassos era secretário-geral. Naquele momento, para os fins de divulgação, sentia-se a necessidade urgente de se traduzir para a língua portuguesa as obras do codificador. Além da massa da população não conhecer o suficiente do idioma francês, estavam surgindo vários grupos à época onde os seus integrantes mal conheciam os princípios elementares da doutrina. E aí que está uma questão interessante, que eu já disse nas gravações anteriores. O Espiritismo nunca pertenceu a Allan Kardec. O Espiritismo é dos espíritos. E para que haja manifestações de espírito, precisa de um médium. E médium é uma pessoa que tem uma sensibilidade adequada por questão de vibração e de sintonia com um determinado espírito. Então, a maioria dos médiuns não consegue manifestações de todos os espíritos. É preciso que haja uma sintonia, já que são dimensões diferentes. Então, sem essa sintonia, o espírito não consegue se manifestar. Mas essa sintonia não depende de estudo ou de conhecimento da doutrina espírita. É por isso que no Brasil é muito comum origens de espiritismo que se chama nativo. No caso do Mato Grosso do Sul mesmo, é muito conhecida a história de Antônio Soares, na cidade de Antônio João, perto de Ponta Porã. O Antônio Soares ficou conhecido como Pai Velho, e ele propagou o espiritismo nativo naquela região, em toda aquela região. E as pessoas iam até Antônio João para consultar
esse médium espírita e que recebia vários espíritos, e ele nem por isso tinha conhecimento da doutrina espírita. O estudo dele se baseava somente no Evangelho de Jesus. E a origem do Espiritismo também é o Evangelho de Jesus, porque a maioria dos espíritos que deram as respostas a Allan Kardec e que formaram a doutrina espírita foram padres, foram até papas, foram pessoas que vieram da Igreja Católica ou do cristianismo. Mas dando continuidade, ele diz assim, está escrito: nesse contexto, o Dr. Travassos tomou a si a tarefa de traduzir as obras básicas da codificação. Desse modo, sob o pseudônimo de Fortúnio, foram publicados o Livro dos Espíritos, traduzido da 20ª edição francesa, em 1875. O Livro dos Médios, traduzido da 12ª edição francesa, sem o nome do tradutor, 1875. O Céu e o Inferno, traduzido da 4ª edição francesa, em 1875. O Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido da 16ª edição francesa, em 1876. Todas as 4 obras vieram à luz por intermédio da editora B.L. Guarnier. Deve-se ainda à iniciativa do Dr. Travassos à conversão do, também médico, Dr. Bezerra de Menezes. A história é bem conhecida. Assim que o Livro dos Espíritos saiu, o Dr. Travassos ofereceu um exemplar da obra com dedicatória ao seu grande amigo, a quem sinceramente admirava, e foi esta que atraiu o então ilustre político Bezerra de Menezes para a doutrina espírita. E a realidade daquela época não é tanta diferente da realidade de hoje. E diz assim: por essa época ocorreu um fato bem significativo. Os espíritas, ou por discordância de ideias, ou por criminosa pretensão, criaram considerável número de grupos, cujos membros, em sua maioria, desconhecia os preceitos mais rudimentares da doutrina. Qualquer espírita formava um grupo, só para satisfazer a vaidade de dar-lhe por título um nome que ele venerava. Bom, mas diz na sequência aqui, no ano seguinte, 1881, com um desdobramento do Grupo Fraternidade, foi fundado o Grupo Espírita Humildade e Fraternidade, com apoio de Francisco Raimundo Everton Quadros, que viria a ser, anos mais tarde, um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira e seu primeiro presidente. O ano foi marcado, entretanto, pelo início da perseguição oficial ao espiritismo. Os periódicos Carioca, o Cruzeiro e o Jornal do Comércio anunciaram em suas páginas, em furo de reportagem, a ordem policial que proibiu o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e dos centros espíritas que lhes eram filiados, tornando passíveis de sanções penais os espíritas que contrariassem as disposições policiais. Nesse mesmo dia, a sociedade reuniu-se em sessão extraordinária a fim de tomar providências defensivas, caso a referida notícia fosse confirmada. Ainda nesse mesmo dia, a diretoria da Sociedade Acadêmica compareceu perante o ministro da Justiça, que a recebeu com muita cordialidade, declarando que deveria ter havido algum equívoco e que não consentiria na perseguição de ninguém. Entretanto, no dia 30 de agosto, um oficial de justiça apresentou à Sociedade Acadêmica a contrafé do mandato de intimação do segundo delegado de polícia
do município da corte, mandato que suspendia e vedava as reuniões da dita sociedade. Diz mais na frente: uma comissão da qual faziam parte o Dr. Antônio Pinheiros Guedes, Carlos Joaquim de Lima e Cirne e o Dr. Joaquim Carlos Travassos, o médico que fez a primeira tradução, entrou em contato com o chefe de polícia que, apesar de a ter recebido com amabilidade, nada resolveu, dando a entender que a ordem vinha de autoridade superior. E diz assim: no mesmo dia, uma comissão de espíritas foi recebida pelo imperador Dom Pedro II do Brasil, o qual afirmou mais na frente: ninguém os perseguirá, mas não queiram agora ser mártires. Ele disse antes: eu não consinto em perseguição. Bom, de fato, no período do Império, foram poucas as perseguições. As maiorias vieram depois, por mais estranho que seja, com a proclamação da República. Mais na frente diz assim: com a proclamação da República do Brasil, 15 de novembro de 1889, a 22 de dezembro, a FEB congratula-se com o governo provisório pelo advento do novo regime. Entretanto, estando o país ainda sem uma Constituição, o decreto número 847 de 11 de outubro de 1890 promulgou o Código Penal da República. Este diploma de inspiração positivista associava a prática do espiritismo a rituais de magia e curandeirismo, conforme expresso em seu artigo 157, que rezava: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismã e cartomancia, para despertar sentimento de ódio ou amor, inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Pena, prisão de 1 a 6 meses e multa. E diz assim: os espíritas protestaram junto a Campos Sales, então ministro da Justiça, sem sucesso. O relator do Código, João Batista Pinheiro, limitou-se a afirmar que o texto referia-se à prática do chamado Baixo Espiritismo. Em 22 de dezembro de 1890, Bezerra de Menezes, enquanto presidente do Centro da União Espírita do Brasil, oficiou ao presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, acerca do novo Código Penal. Preocupado com possíveis focos de resistência ao regime, o governo autorizou a polícia a invadir reuniões e residências à procura de opositores. Como consequência, em 1891, na cidade do Rio de Janeiro, vários espíritas chegaram a ser detidos, perseguidos e proibidos de se reunirem. Os poucos centros espírita então existentes viram-se na contingência de fecharem as suas portas, a fim de não incorresse nas penas da lei. A própria Federação Espírita Brasileira foi obrigada a suspender a publicação de sua revista O Reformador neste momento. Essa perseguição ao espiritismo não se deu apenas por questão governamentais e políticas. Também, principalmente com a psiquiatria, há registro que o Henrique Roxo, em seu Manual de Psiquiatria, dedica um capítulo inteiro ao espiritismo, reproduzindo o discurso médico e católico da época, ainda marcado pelo escravismo, que remetia a crença no país aos requisitos do fetichismo africano, observando: vê-se muito frequentemente o que se observa no cinema, nessas danças de negros, com seus movimentos extravagantes, suas contorções e seus gestos. E diz mais na frente aqui: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, ópio, cocaína, etc.,
à tuberculose, à lepra, aos verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas e psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Por fim, registra que a década encerrou-se com a reforma do Código Penal, que deixou de criminalizar explicitamente a prática do espiritismo, 1940. Ainda assim, no ano seguinte, 1941, todos os centros espíritas da então capital federal foram suspensos por portaria da polícia, do mesmo modo que todos os templos afro-brasileiros. No Rio de Janeiro foi fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro, tendo como primeiro presidente o Dr. Levindo Gonçalves de Melo. Bem, a história depois prossegue com Chico Xavier e mais posteriormente com Divaldo Pereira Franco até os dias atuais. Então, assim, nós encerramos esse quarto vídeo sobre a origem do Espiritismo, agora já no Brasil. Deus nos abençoe e fiquem em paz.